A gente fala sobre política agora aqui no JC, porque tomou posse hoje pela manhã o prefeito interino da cidade de Patos, Bonifácio Rocha. Após o afastamento do prefeito de Patos, Dinaldo Filho, o vice-prefeito Bonifácio Rocha tomou posse como novo prefeito de Patos. O afastamento de Dinaldo Filho foi determinado pelo juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa, que está substituindo o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Carlos Martins Beltrão. A determinação do afastamento se deu depois da investigação do Ministério Público da Paraíba verificar erros em contratos de iluminação pública. Eram 8 horas da manhã, quando o vice-prefeito Bonifácio Rocha chegou para tomar posse. A cerimônia de posse ocorreu na sede da Câmara de Vereadores de Patos e foi comandada pelo presidente da casa, Salles Júnior. Esperamos que ele possa aplicar dentro da sua gestão, do seu trabalho, aquilo que ele pensa, acredita, aquilo que vem dando certo, ele falou que irá continuar, terá que mostrar a sua cara, a sua identidade como gestor, e o Poder Legislativo está à disposição para poder contribuir com isso. Em seu discurso, Bonifácio frisou que é preciso mudar as velhas práticas da política. A gente está tranquilo, a gente está sempre, graças a Deus, na medida do possível, sempre foi preparada para enfrentar isso aí. E a gente vai experimentar agora na prática como será a nossa desenvoltura. A gente continua falando sobre política, só que dessa vez com o nosso comentarista André Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Linda. Ainda falando sobre essa situação na cidade de Patos, essas mudanças fazem mudar, né, a composição política lá na cidade, na região. Exatamente. Olha, só lembrando que o prefeito Dinaldinho, que foi afastado, né, apoiava a pré-candidatura agora, a candidatura de Lucélio Cartacho ao governo do estado da Paraíba. E Bonifácio Rocha, que é do PPS, assume a prefeitura de Patos e já anunciou apoio à candidatura de João Azevedo, né, que é do PSB. Então já muda essa composição. Agora o Lucélio Cartacho, que tem o apoio do prefeito de Patos, perde esse apoio, já que Dinaldinho foi afastado, e João Azevedo sai no lucro aí com o apoio do novo prefeito da cidade de Patos. Vamos falar sobre os bens dos candidatos ao governo do estado e também ao Senado aqui na Paraíba. Nós temos aí 2 candidatos milionários ao governo do estado. Exato. É isso, quem são? E 1 milionário ao Senado. Ao governo do estado temos José Maranhão, né, que é um dos milionários, a gente mostra aí nessa tela. José Maranhão com 8 milhões, né, um pouco mais de 8 milhões de reais. Né? E também João Azevedo, que também apresenta um patrimônio aí de um pouco mais de 1 milhão de reais ao governo do estado. Ô, André, da Paraíba. a gente preparou aqui umas telas. Vamos começar com o pessoal do Senado, os candidatos ao Senado. Sim. A gente tem aí a tela que mostra exatamente os bens que foram declarados, né, para as eleições desse ano. Tá aí os bens dos candidatos ao Senado. Exatamente. Olha aí, como vocês podem ver, o senador Cássio Cunha Lima apresenta, né, um patrimônio de 892 mil, né, um pouco mais de 892 mil reais. Lembrando que na eleição passada, o senador apresentou um patrimônio de 874 mil, né, ou seja, aumentou 2% aí o patrimônio de uma eleição para outra. Né? Temos mais outra tela. Daniela Ribeiro, do Progressistas, aí com 138, não é isso? Daniela Ribeiro, exatamente. Daniela Ribeiro com 138 mil, né? E do Progressista, pouco mais de 138 mil. E na eleição passada, lembrando que ela apresentou um patrimônio de 125 mil, ou seja, caiu um pouco. Né? E Luiz Couto, também candidato ao Senado, apresentou um patrimônio agora de 68 mil. E na eleição passada, um pouco mais de 71 mil reais. E aí, lembrando que o senador Roberto Paulino, né, do MDB, é o candidato mais rico, né, entre todos os candidatos ao Senado, apresentou um patrimônio de mais de 1 milhão de reais, 1,6 milhão, né? E na eleição passada, Roberto Paulino apresentou um patrimônio de 1 milhão e pouco mais de 1 milhão e 400 mil reais. Então a gente tem essas composições aí, Linda, dos candidatos ao Senado Federal nas eleições desse ano. E a gente tem as informações também para o governo do estado. Sim, do governo do estado. Como eu comecei a falar, temos 2 também que já apresentam patrimônios maiores de 1 milhão de reais, que é o candidato José Maranhão, né, que apresenta um patrimônio de pouco mais de 8 milhões de reais. Né? Temos também o candidato, o outro com mais de 1 milhão, que é João Azevedo, do PSB, mas pouco mais de 1 milhão de reais.
né? E também temos Lucélio Cartacho, com um patrimônio de 746.963, Rama Dantas, com patrimônio de apenas R$8.000, e Tássio Teixeira, que é do PSOL, com patrimônio de R$299.000. Os candidatos ao governo do Estado ainda estão bem, né? Os que já têm aí uma certa tradição na política apresentam grandes patrimônios e aí muitas vezes cresceram de uma eleição para outra. Agora, a gente sabe que, nós falamos sobre isso durante a semana, nos últimos dias, que a Defensoria Pública fez uma rodada de debates com os candidatos ao governo do Estado. Exatamente. Não é isso? E me parece que algo inusitado aconteceu nessa rodada de debate. Explica isso pra gente. Ficou por conta da Defensora Pública, né, da Defensora-Geral do Estado da Paraíba, Madalena Abrantes, que mediou esses debates, né, com os candidatos ao governo do Estado da Paraíba. E aí ela foi vestida, cada dia, cada candidato, ela foi vestida com a cor do candidato. A gente pode ver aí Lucélio Cartacho, né, ela foi de verde, né, com o candidato do PV ao governo do Estado da Paraíba. Também temos outras fotos. No dia do senador José Maranhão, como vocês estão vendo aí, Madalena Abrantes foi vestida de vermelho, já que a cor do senador do MDB, né, é o vermelho predominantemente. E aí, no dia de Tássio Teixeira, foi o primeiro dia, ela foi de amarelo com branco e essa cor meio vinho também, que são das cores da bandeira do PSOL, aqui no estado da Paraíba. E João Azevedo, ela foi de laranja, como é a cor aí tradicional já das campanhas do PSB desde o governador Ricardo Coutinho. Muito bem, vamos falar agora sobre a Assembleia Legislativa do Estado, porque houve mudança por lá. Exatamente, houve mudança, Linda. Os deputados hoje, inclusive, questionaram o presidente pedindo essa mudança no dia das votações. Hoje, as votações acontecem apenas às quartas-feiras, para que os candidatos tenham mais mobilidade aí para se locomover. Muitos deputados têm suas bases eleitorais no sertão e aí precisavam de um tempo maior para se dirigirem até o sertão, já que fica um pouco distante. Então, eles solicitaram ao presidente Gervásio Maia a mudança para terça-feira, né, que a pauta administrativa fosse votada, apreciada na terça-feira. O presidente colocou em pauta, conversou com os líderes, né, Camila Toscano, que é a líder da minoria, e Gervásio Bezerra, que é o líder da maioria, e aí decidiram em conjunto modificar, passar a votação da quarta-feira, agora acontecerá na terça-feira, porque os deputados ficam aí com mais tempo livre, né, para rodar, para circular, e ainda mais agora com o início da campanha eleitoral, que já se inicia amanhã. Pela manhã eles já devem estar, Linda, no meio do mundo. Agora, engraçado, porque o que a Paraíba, o que os paraibanos, o Estado tem a ver com os deputados que já estão eleitos, que estão trabalhando para a reeleição? Porque, de fato, tem que cumprir lá o horário, tem que cumprir os dias de votação, e se tem algum trabalho para fazer no interior do Estado, para apurar mais votos, para ir em busca, né, de novas composições para poder chegar à reeleição, que vá no fim de semana, no feriado, enfim, na folga. Concordo plenamente. E não durante a semana. Inclusive, o dia de trabalho na Assembleia deveria ser de segunda a sexta-feira. Como todos nós trabalhadores trabalhamos de segunda a sexta-feira e até nos finais de semana, muitos trabalhadores. Né? E os deputados deixassem para fazer suas campanhas eleitorais, né, no final de semana, no sábado e no domingo. E aí, paciência, se o estado da Paraíba é um pouco grande, né? Municípios que têm até 5, 6 horas de viagem para chegar, mas aí paciência. Se eles têm mandato, foram eleitos para isso, para trabalhar pelo povo da Paraíba. Acho bom e esperamos, né, que todos nós estejamos aí atentos a esses deputados, ao que fizeram, o que estão fazendo, se estão indo, se não estão, para que nas eleições a gente possa votar consciente e votar certo. Exatamente, né? Com certeza. É um dever de todos nós fazer essa cobrança e ficar de olho. Obrigada, André, pela sua participação. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã, boa noite.